haverá um só pastor e um só rebanho. Essa é a palavra desse domingo, retirada do Evangelho de João. A parábola onde nos diz que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É interessante ouvir essa parábola e essa maneira onde Jesus vai ensinando aos seus discípulos a um conhecimento profundo, sincero e autêntico no relacionamento humano. Ou seja, eu preciso conhecer as pessoas e me fazer conhecer. Eu preciso saber quem é a pessoa com a qual eu me relaciono. E automaticamente pensar e conhecer também o pastor que conduz a minha realidade humana. E a figura do pastor aqui não tem muito a ver no sentido humano. É claro que o pastor humano, a figura do padre humana, essa figura pode nos conduzir a uma experiência de fé. Mas o pastor final, a grande realidade final, é a figura de Cristo. O pastor conhecerá as suas ovelhas, conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ou seja, quando existe alguém que nos aponta uma realidade nova, quando existe alguém que nos mostra um caminho para onde irmos, evidentemente que esse vai nos conduzir. E quando nos colocamos a caminho para seguir alguém, esse alguém deveria nos conduzir a uma experiência de Deus, e não simplesmente uma experiência humana. Por isso que o Salmo 22, ele vai nos dizer em uma de suas passagens: o Senhor é o meu pastor, não me faltará coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Essa é a experiência mais autêntica do relacionamento entre Deus e as suas criaturas. Deveria ser o relacionamento mais autêntico entre cada um de nós e a figura de Deus em meio a nós. Ouvir a voz do pastor, ouvir a voz de Deus e conhecer essa voz. O grande problema é que muitas vezes a realidade humana nos apresenta muitas vozes. Muitos falam e queremos seguir uma variedade de verdades, mas não optamos pela verdade única. Ouvimos tantas vozes e não somos capazes de ouvir a voz de Deus. Deixamos tantas vozes entrar no nosso ouvido, mas não somos capazes de permitir a voz de Deus. Por isso que a palavra de hoje diz: haverá um só pastor. Qual que é o teu orientador? Quem te orienta? A quem você segue? Um só rebanho. A que tipo de rebanho você pertence? A que tipo de grupo você pertence? Porque se o rebanho, se o grupo não te conduz a esse Deus, mas sim a experiências simplesmente humanas e sentimentais, não é o rebanho de Deus esse, é o rebanho dos homens. E um só pastor, um só Deus, não vários deuses, várias verdades, e seguir aquilo que mais te convém, e querer ouvir aquilo que te satisfaz simplesmente. Não. Um só pastor, Deus, um só rebanho, aquele que conduz a esse Deus. Vivamos bem o domingo de hoje, procurando ouvir a voz desse Deus e fazendo parte desse grande rebanho que é a família de Deus. Vai na paz, que Ele te abençoe. Ele quer paz, Filho, Espírito Santo. Amém.